Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, Engenheiro Civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Neste vídeo eu vou falar sobre o Zebron 486, que é utilizado para impermeabilizações especiais. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, o Zebron 486 é um produto que ele supera todas as expectativas, não só de qualidade como durabilidade. Na realidade, ele é o quê? Ele é um poliuretano elastomérico especial bicomponente que é aplicado diretamente sobre o substrato devidamente preparado, sem limites de espessura, a partir de 0,5 milímetros, tá? De forma contínua, até mesmo em superfícies verticais. Então, como nós vamos ver lá na frente, independente se nós vamos aplicar na parede, no piso ou no teto, ele não escorre, ele não é autonivelante, mas ele mantém uma uniformidade de espessura, tá? Não necessita pós-cura prolongada, como em outros sistemas de pinturas e revestimentos convencionais. Após aplicado, é liberado para entrar em operação em até 2 horas, mesmo para confinar água potável, ou seja, para produtos químicos, para água potável, para estação de tratamento. Ele é liberado 2 horas após. Você vê o seguinte, a impermeabilização, qualquer que seja, tradicional, o tipo que for, necessita de uma preparação do substrato. Tá? Só que após você aplicar a impermeabilização, você tem que esperar aquele tempo de cura, 48 horas, 72 horas, todo esse trabalho, lavar o revestimento para tirar alguns solventes, alguns voláteis. Já no Zebron não. Você aplicou, 2 horas depois você coloca para água potável, você coloca na estação de tratamento, você vai utilizar, vai liberar a estrutura para a utilização. Ok? Então vamos ver. Ele é o que? Ele é aplicado num equipamento airless plural componente, ou seja, tem a resina, tem o catalisador, eles saem, vão direto para esse equipamento airless, né, plural componente, e mistura no bico. Então você veja, você tem a resina e o catalisador, que ele se mistura, quando você aplica na superfície, ele já começa o processo de cura. Por isso que ele é tão rápido, na sua cura em apenas 2 horas você está liberando. Você aplica aqui no airless, então você tem esse jato, essa distância e esse leque determina qual é o consumo toda vez que ele passar o material, vai depender da experiência do aplicador, e você tem o que? Você vai, dependendo da espessura que você necessita, você vai dar o número de passadas que você vai atingir aquela espessura. Desculpa. O controle de qualidade é feito com teste de alta voltagem, como o Zebron 486 ele é isolante. Quando você aplica ele num concreto ou no aço, se tiver algumas falhas, ele vai soltar uma centelha, você vai saber onde foi, você vai lá e faz o reparo e não tem nenhum problema, não tem a necessidade de fazer um teste com água durante 72 horas, porque você passou o Holiday Detect em toda a estrutura, você liberou para a utilização sem necessidade do teste de 72 horas com água, tá? Características importantes. Primeiro, poliuretano aromático de cura química. Existem 2 tipos de poliuretano, o aromático e o alifático. O alifático tem resistência ao UV, ou seja, ele não calcina com o raio ultravioleta. Já o aromático ele calcina. No Zebron, a incidência do raio ultravioleta não causa nenhum prejuízo, nem físico, nem químico no material. Ele continua com as mesmas características. Agora ele vai manchar a tonalidade da cor. Então se você necessita aplicar e quer se preocupar com a estética, após a aplicação do Zebron você tem que aplicar um poliuretano alifático para não ter mancha no revestimento. Cura muito rápida, como falamos, o A e B se mistura no bico, então ele tem uma cura muito rápida. 100% sólidos, ou seja, ele é 100% resina, ele não tem substâncias orgânicas voláteis, ele não prejudica nem o aplicador, nem as pessoas que estão próximas, nem muito menos o meio ambiente. Se você quer lembrar o que é um material 100% sólido, dá uma olhadinha no vídeo número 9 que nós falamos exatamente sobre esse assunto, ok? Patóxicos entre metais pesados e alcatrão, sem emendas, flexível e impermeável. Então você tem um material que ele é flexível, impermeável e não tem emenda, ou seja, se você para num ponto, no outro dia quando você recomeçar, ele se solda não só ao revestimento, como também ao próprio Zebron, ok? Grande aderência ao aço e ao concreto. Isso aqui é um ponto muito importante, porque nós percebemos que o desgaste dos revestimentos tradicionais, das impermeabilizações tradicionais, vem pela abrasão e também por ele se soltar da superfície. Já o Zebron ele tem uma aderência muito grande. Vamos dar uma olhada aqui do lado. Possui excepcional propriedade de adesão. Quando aplicado sobre um substrato devidamente preparado, quer seja de concreto ou de aço, literalmente ele se funde.
Você aplicar numa chapa de aço, você bate o martelo, ele vai dobrar e não vai destacar, não vai arrancar e nem vai ferir o material, tá? Então veja, esta característica influi diretamente na longevidade dos sistemas de revestimento. Então isso aí é que faz com que ele tenha uma grande durabilidade, é a sua resistência, dureza e flexibilidade. Vamos ver aqui um ensaio com o pull-off que a gente faz no teste de arrancamento? Ou seja, você tem um equipamento, você tem aqui o concreto, você tem um revestimento, você faz aquele serra-copo, né? Então você libera as laterais do revestimento e do concreto para ficar somente isolado, cola este anel e aqui você vai fazer uma aplicação de uma força. Então nós sabemos que a resistência ao arrancamento é força sobre área, por isso que é dado ou em MPa, ou em quilo por centímetro quadrado, ou em qualquer unidade que tenha força por área, tá? Então veja, existem três possibilidades: ou rompe entre o revestimento e o concreto, ou seja, você rompeu, aí você vai analisar se esta aderência é suficiente para a situação em questão. O segundo, rompe no revestimento, ou seja, ele não tem coesão suficiente e se rompe. Ou ele rompe no concreto, ou seja, ele tem uma excelente coesão, uma excelente aderência e ele arranca o concreto. O Zebron sempre arranca no concreto, ou seja, não sei qual é a resistência ao arrancamento do Zebron no concreto. Já no aço, o processo é similar, o equipamento é outro. Você tem o revestimento, você coloca um anel, cola e também vai fazer aquela força para medir a resistência ao arrancamento, tá? Então, para você ter uma ideia, quando faz esse ensaio com o Zebron, ele dá em torno de 30 MPa. Só para você ter uma ideia, a Petrobras exige para situações offshore 12 MPa. Ou seja, uma situação muito agressiva, ela exige uma resistência ao arrancamento de 12 MPa. O Zebron dá em torno de 30 MPa, ou seja, mais que o dobro do que é solicitado pela Petrobras. Ok? Voltamos lá. Encapsulamento das saliências e depressões substrato. Outra característica muito importante do Zebron. Qual é? Imagine esta situação onde você tem uma tubulação, vamos supor uma tubulação e os parafusos. Então você tem essas quinas, esses pontos que são difíceis de você conseguir com os revestimentos tradicionais um tratamento. Então requer todo um processo muito complicado para você conseguir fazer esta impermeabilização, este revestimento. Já o Zebron, como ele tem essa característica de encapsular, ou seja, ele não é autonivelante, mas ele mantém a uniformidade da altura. Quando você aplica ele vai encapsulando todas as reentrâncias, né, e todas as protuberâncias. Mesmo se você aplicar no teto, ele vai, na vertical, ele vai encapsular e não vai escorrer. Como eu falei, a partir de 0,5 milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, e ele vai ficar, ele não vai cair. Vejam aqui no caso prático, a tubulação, você vê que ele encapsulou todos os parafusos, todas as ranhuras, todas as reentrâncias dessa tubulação antiga, ele saiu deixando todo ele com a mesma espessura. Mesma coisa aqui quando você tem esses inserts, você perceba que ele encapsulou completamente, inclusive o parafuso. Então, todo o sistema fica contínuo, uniforme, sem nenhum ponto de falha, ok? Então vamos lá. Grande flexibilidade e alta resistência à abrasão. Isso é um ponto muito importante. Ele possui propriedades únicas com características exclusivas que combinam dureza, resistência com grande flexibilidade. Esta combinação também é muito útil durante a fase de construção, onde as estruturas podem sofrer certa quantidade de fissuras, né, o caso concreto, e torção e flexão, quando você aplica em tubulação no canteiro e vai levar para fazer a tubulação, né? Então você tem todo aquele trabalho que pode ter os movimentos. Se fosse um material rígido, ele podia craquear. Então veja aqui no concreto, várias fissuras que não são propagadas para o Zebron. Eu fui num reservatório de 4 metros de altura, que você olha por fora, ele todo fissurado e por dentro ele está perfeito. A aplicação do Zebron 486. Mesma coisa a tubulação. Você está aplicando aqui no canteiro, depois você vai levar, vai emendar um tubo no outro e por dentro você vai aplicar o Zebron na união e você vai soldar perfeitamente, não vai ter descontinuidade entre a tubulação e a emenda entre tubulações. Ok? Vamos lá. Alta resistência química, ou seja, os poliuretanos Zebron possuem excepcional propriedade de proteção contra a corrosão devido à sua resistência e uma ampla gama de produtos. Há uma ampla gama de produtos químicos. Saiu.
ácidos base, incluindo a exposição de água do mar. Passam facilmente por 6.000 horas de ensaios de névoa salina, conforme a STM B117. São altamente recomendados para imersão em soluções químicas, instalações costeiras, revestimentos de dutos e estruturas expostas a agentes corrosivos ou químicos, tais como redes de esgoto, estação de tratamento de efluentes, estação de tratamento de água, instalações petroquímicas, entre outros. O relatório do Bureau of Engineering de Los Angeles, Estados Unidos, indicam que as propriedades mecânicas dos revestimentos Zebron pouco se alteram, mesmo quando submergidas a diferentes substâncias corrosivas a 112 dias de teste. Então você veja que ele tem alta dureza, alta resistência, flexibilidade, grande resistência química, então grande aderência ao substrato. Então você tem toda uma combinação para o quê? Para uma grande durabilidade. Ou seja, durabilidade acima de 30 anos. Então você veja que é um produto que você aplica e esquece até que aplicou. Tá? Claro que você não vai utilizar para impermeabilizar banheiro nem laje, são para situações especiais onde você precisa de resistência química, de resistência à abrasão, de durabilidade, como é o caso de quê? De saneamento, onde você pode aplicar em ETs, reatores, canais, estações elevatórias, etc. ETAs, ou seja, filtros, decantadores, canais, reservatórios de água potável, aqueles grandes castelos d'água que tem grandes movimentos, grandes pressões, ele suporta. Tá? Adutoras de água e esgoto, aço, ferro, duto, concreto, novos de recuperação interna ou externamente, né? Ele é anticorrosivo, vale salientar. Postos de visitas. Em petroquímica, tubulações de óleo e gás, novas de recuperação. Tanques de óleo cru. Usinas hidrelétricas, adutoras e condutos forçados, nova e recuperação. Canais de adução e usinas nucleares, revestimento interno de tubulações e galerias de água do mar. Então você veja que o campo de aplicação dele é muito interessante para as indústrias, para as estações de tratamento de água, de esgotos, grandes reservatórios, para quê? Para esquecer que ele existe, para você ter uma situação de longevidade da sua estrutura sem necessidade de reparos constantes de impermeabilização. Tá? Algumas aplicações, bacia de contenção. Veja essa bacia que ela está totalmente desgastada, é claro que ela já foi descontaminada. Você tem alguns pontos de interferências que dificultam para você manter a continuidade com as impermeabilizações tradicionais. Você tem desgaste aparecendo muito um agregado graúdo. Então veja, se você daqui você não precisa de estética. Então você, aplicando o Zebron, você sai encapsulando tudo, ou seja, você preparou a base, você sai e ele sai encapsulando todos esses pontos falhos e você não vai ter descontinuidade. Mesma coisa nessa outra bacia, onde você tem tubulações que passam pelo concreto. Como é que você vai fazer isso aqui com outros tipos de materiais, com uma cerâmica que seja resistente? Com isso aqui você consegue encapsular e não vai ter problema de vazamento. Por quê? Porque ele mantém a continuidade, a uniformidade de espessura e não vai ter problema de vazamento. Tá? Aqui, canal de adução, tinha um canal totalmente danificado e foi aplicado, você fica aqui, tinha o V, colocou uma tinta para proteger contra o V. Estação de tratamento de efluentes, mesma coisa. Tá? Então, outra estação de tratamento de efluentes, estação de tratamento de esgoto, você veja como é que está a situação de contaminação, de desgaste do concreto, como ficou, como eu digo, não precisou de fazer nenhum revestimento, ele vai encapsulando todos os defeitos, protuberâncias e reentrâncias. E reservatório de água potável, você vê um grande reservatório aqui totalmente impermeabilizado, um reservatório semi-enterrado, e aqui você veja que nessa escada que já tinha corrosão, ele saiu encapsulando toda a escada, protegendo para não ter corrosão, e encapsulou até a boia, para ela não ter perigo de ter vazamentos aqui. Então você vê que aplicou em todo o reservatório. Então veja bem, como esse material é muito especial, eu queria dar continuidade no próximo vídeo, falando sobre ele aplicado em adutoras e condutos forçados, tá? Então nós vamos explicar como é que ele faz, quais são as características, o que é que ele dá de ganho, em vez de você eliminar uma adutora antiga, você tratá-la para que ela tenha uma para que ela aumente muito o seu tempo de vida útil, ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se tem algum comentário, comente. Se quer fazer alguma pergunta, o canal está à sua disposição. Se você ainda não é cadastrado, você assiste sempre nossos vídeos, ajude o canal, se cadastre. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho. Todas as quartas-feiras, às 15 horas de Brasília, um novo vídeo vai entrar no canal e você será comunicado, tá? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.